Fala, senhores, estamos aqui mais uma vez para dar aquele suporte durante o seu tempo que você está em casa, tá certo? Para não deixar você esmorecer. Semana passada eu vi que poucos perguntaram sobre a questão dos exercícios aí, então agora eu espero que vocês se interessem mais. Então o que acontece? Essa questão, nós vamos entrar num assunto agora, num novo assunto, que cai. Não é simples, é bem tranquilo, a aula vai ser rapidinha, mas que é muito importante para você resolver algumas questões aí, tá certo? A gente está falando agora do livro 1, Matemática 2. O que acontece? É a minha parte de Matemática 2. O assunto 3, ele é pouco cobrado. Ele só é cobrado do pessoal do Colégio Naval e para o Colégio TPK. A gente está no assunto 4. É isso que é importante para a gente. Racionalização, ok? E o que é essa bosta, professor? O que é racionalização? Pensa comigo, o que é racionalizar alguma coisa? É você transformar para uma coisa ser racional, ok? E o que é ser racional? Ele não deixar de ser irracional. E o que é um número irracional? É um número que no denominador tem um número irracional, tá certo? Se embaixo tem um número irracional, não pode ficar assim. Você vai tirar ele dessa situação. E como que eu tiro ele dessa situação? Você vai focar, né? Você vai focar no denominador. E o que acontecer com o denominador vai acontecer com o resto. Vamos ver? Aqui, 1 sobre raiz de 2. Embaixo não é irracional? É. Posso deixar assim? Não. Então o que eu preciso fazer? Multiplicar por alguém que essa raiz saia. Então por quem que eu vou multiplicar? Vou multiplicar por raiz de 2. Ok? Quando eu multiplicar por raiz de 2, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Eu vou ter raiz de 2 ao quadrado, vai cortar, ou somente o 2 direto. Em cima, professor, virou racional. Em cima, o que acontece? Quando eu multiplico embaixo por alguém, eu preciso multiplicar em cima por esse mesmo alguém. Tá certo? Então esse cara em cima vem acompanhando, ó, raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer uma observação nesse ponto aqui. Como assim, professor? Vamos fazer uma observação nesse pedacinho aqui. Ó. Quando eu tenho 2 sobre 2, dá 1. Quando eu tenho 20 sobre 20, dá 1. Quando eu tenho raiz de 2 sobre raiz de 2, dá 1. Quando eu tenho x sobre x, tudo isso vai dar 1. Ou seja, quando o meu numerador for igual ao meu denominador, sempre vai ser 1. Sempre vai ser 1. Então não importa quem esteja embaixo. O importante é que embaixo e em cima sejam iguais. Porque quando eu multiplico por 1, se eu estou multiplicando tudo isso por 1, vai interferir no resultado? Não, o resultado vai ser o mesmo, só muda a forma. Eu só estou racionalizando esse cara daí. Então, por quem que eu multiplico aqui? Ó? 1 vezes raiz de 2. Então, como é que é a parte de multiplicação? Ó? Em cima, embaixo, embaixo. É assim que eu faço multiplicação de fração. Em cima, embaixo, embaixo. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E como eu fiz antes, raiz de 2 vezes raiz de 2, se as raízes, se os índices são iguais, aqui é o índice 2, índice 2. Se esses caras são iguais, eu posso multiplicar a parte de dentro. Vai ficar raiz de 4, que é 2. Transformei um cara que era racional para um cara racional. Isso é racionalização simples, ok? Vamos ver o segundo exemplo, que é esse caso aqui, ó. E quando meu índice não for 2, professor? E quando não for 2, o que eu vou fazer? Vamos ver. O importante é o seguinte, qual é o nosso foco? É sumir o denominador. Então, o que eu preciso prestar atenção? Olha embaixo. É lá embaixo que você vai ver o que você vai fazer. Então, o que acontece? Para esse cara diminuir, para essa raiz sumir, a minha potência tem que ser igual ao índice, ok? O meu expoente, ou seja, a minha potência, tem que ser igual ao meu índice. E o que eu descobri? Que eu preciso ter uma raiz. Para essas multiplicações serem iguais, a minha raiz também vai ser cúbica. Tem que ser raiz cúbica para eu conseguir multiplicar. Primeira coisa que eu preciso saber. Segunda coisa que eu preciso saber. Esse 2 eu vou repetir. A minha base está sendo mantida. E quanto que está no meu expoente aqui? Esse meu expoente está pequenininho, mas é 2. Tá certo? Eu não consigo cortar. Então, quando eu multiplicar, quem que tem que ficar aqui em cima? Para quando eu multiplicar esses dois, que você já aprendeu a propriedade de potenciação, quando eu tenho bases iguais, o meu expoente soma. Quem tem que ficar aqui em cima para ele cortar? 2, quanto que está faltando para chegar até o 3? Não está faltando somente 1? Se só falta somente 1, eu não preciso escrever nada. Está 1 aqui em cima. Como eu fiz em cima,
como é que eu fiz aqui em cima? Eu só olhei embaixo primeiro. Mantendo aqui embaixo, o que, que vai acontecer? Eu vou ter sobre raiz cúbica de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Fazendo mais devagarzinho para você entender. Ó, multipliquei somente as partes de dentro, onde eu vou ter, então, raiz cúbica de 2 ao cubo. Ok? Bases iguais, soma os expoentes. O que, que eu faço agora, então, jovem? Expoente igual ao meu índice, cortou. Quem vai ficar ali embaixo? Somente o 2. Sobre 2. Então, virou racional. O que, que eu vou me preocupar agora? Eu vou me preocupar com o meu numerador. Esse cara que eu criei para poder cortar aqui embaixo, ele tem que ser igual. Por isso que ele está em vermelho aqui, destacado. Ele precisa ser igual. Então, aqui fica raiz cúbica de 2 também. Tá certo? De 2. Então, você está vendo que até de se transformar em racional não vai interferir em nada? E quando eu multiplicar, o que vai acontecer? 5 vezes raiz cúbica de 2. Então, esse é o meu resultado, ó, que vai ser igual aqui, ó. 5 raiz cúbica de 2, 5 raiz cúbica de 2. Resultado final, 5 raiz cúbica de 2. Eu vou verificar sempre no final se eu consigo cortar. Ó, 5 raiz cúbica não é 5 multiplicação. Se eu consigo cortar esse cara aqui. Ó. Não deu para cortar? Acabou. Deixa aqui mesmo. Você racionalizou esse cara e transformou nisso aqui. Difícil? Não, né? Precisa ter atenção, precisa ter cuidado. Vamos ver o segundo processo, que é o processo de racionalização composta, ok? Dá uma olhada aqui na composta. O que, que acontece? O que, que eu preciso lembrar nessa aqui? Ó? Além de eu saber que tem que multiplicar por menos 1, eu tenho que lembrar de uma situação seguinte. Aqui eu tenho raízes, 2 caras, e eu tenho raízes. Para eu cortar essa raiz, olha aqui que eu preciso lembrar. Puxa um pensamento, vou botar um pensamento bonitinho. Pensamento azulzinho, o que, que eu preciso lembrar? Quando eu tenho A menos B vezes A mais B, isso aqui foi a aula passada. O que, que acontece aqui? Eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado. Olha que coisa linda. É disso que eu preciso lembrar para poder racionalizar o meu produto. É disso que eu preciso lembrar. O que, que acontece aqui então? Para eu sumir com ele, eu tenho que multiplicar. Aqui não é uma subtração? Por que, que eu multiplico para elevar ao quadrado? Por mesmo elemento A e B, só que em vez de ser menos, eu vou multiplicar pelo quê? Por elemento que seja mais. Então ficou como aqui? Ó? Sobre, vou botar em vermelho, que é o meu denominador, sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Ok? Raiz de 3 mais raiz de 2. E o que, que vai acontecer? Ó? Multiplicação, quando eu multiplicar, produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Tá vendo que é igualzinho? Ó? Os mesmos elementos. O que, que vai ficar como resultado aqui então? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então vai ficar raiz de 3 menos raiz de 2. Os dois elementos estão elevados ao quadrado. Ok? Só estou fazendo embaixo, lembre-se disso. Só estou fazendo embaixo. E o que, que vai acontecer aqui então, continuando nesse processo aqui? Sobre, ó, igualdade aqui embaixo, vou dar um espacinho. Continuando, ó, sobre raiz de 3 ao quadrado, 3. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Menos 2, que ficou sobre 1, que eu não preciso nem colocar. E em cima, ó, professor, como é que fica em cima? Lembra aqui no início que eu preciso botar igualzinho, ó? Raiz de 3 mais raiz de 2. Aqui em cima, raiz de 3 mais raiz de 2. Consequentemente, aqui em cima vai ser o quê? Raiz de 3 mais raiz de 2. Sobre 1, resposta final, raiz de 3 mais raiz de 2. Então, 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2 dá exatamente raiz de 3 mais raiz de 2. Beleza? Então, racionalizei sobre 1. Preciso colocar sobre 1? Não preciso colocar sobre 1. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui. Um último exemplo de uma faturação composta. Você já entendeu como funciona, já sabe o que você tem que fazer. Vamos ver aqui então. Igual. Quem que vai ficar aqui embaixo? Se era mais, fica o quê? Menos na composta. Se é menos, fica como? Vai ficar raiz de 20 menos raiz de 15.
Então, aqui em cima também, ó, raiz de 20 menos raiz de 15, igualzinho. Sendo que embaixo, o que você aprendeu embaixo? Você aprendeu que aqui embaixo, deixa eu separar essa daqui, sendo que aqui embaixo, o que você aprendeu? Se eu estou multiplicando uma soma pela diferença, eu tenho quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, vai ser raiz de 20 ao quadrado menos raiz de 15 ao quadrado. Em cima, 5 vezes raiz de 20 menos raiz de 15. Abençoado, não seja precoce. Professor, eu posso multiplicar aqui? Eu posso. Não, calma. Espera, respira e faz embaixo primeiro. Depois que você fizer embaixo, aí você vê se dá para simplificar. Se não der, aí você faz a distributiva. Beleza? Então, calma, ok? Tranquilo, sem afobação, calma, que você vai conseguir fazer. Então, vem aqui, ó. Cortou. Eu vou ter lá em cima 5, não tem preto, né? Já estamos chegando na resposta final. Então, vai ser 5 vezes raiz de 20 menos raiz de 15 sobre raiz de 20 ao quadrado, cortei e ficou 20. Raiz de 15 ao quadrado, cortei e ficou 15. Onde eu vou ter o quê? Quanto que é 20 menos 15? Eu tenho 5 no denominador. E esse 5 no denominador, o que vai acontecer? Ele vai cortar com esse cara aqui da frente. Viu lá? Cortei. O que sobrou como resposta final? Raiz de 20 menos raiz de 15. Ok? Então, acabou. Então, aqui, chegou na resposta, racionalizado, fechou. Ok? Então, você não tem muito o que fazer. Se você pode até brincar um pouquinho mais aqui nessa resposta, né? Os dois são múltiplos de 5, então pode ser, por exemplo, raiz de 20, podia ser raiz de 4 vezes 5, menos raiz de 3 vezes 5, onde eu vou ter raiz de 4 vezes raiz de 5, menos raiz de 3 vezes raiz de 5, e vou colocar a raiz de 5 em evidência. Ó. Raiz de 5 em evidência, eu vou ter raiz de 5 vezes quem? Raiz de 4 é 2. 2 menos raiz de 5 eu já tenho raiz de 3. Então, é uma outra forma de eu escrever o mesmo exercício, que você já aprendeu a colocar em evidência na aula passada, que é o elemento que aparece nos dois aqui. Ó. Fiz rapidinho, porque você já viu essa situação. Então, é a mesma resposta, porém está escrito de forma diferente. O que eu quero agora de você, jovem? Eu quero que você vá lá no seu assunto 4, nível 1, e faça 5 questões. Qual questão, professor? Qual você achar que tem capacidade de fazer? E vamos lá no grupo do WhatsApp, vamos discutir essa questão aí. Beleza? E a gente tira essas dúvidas lá no nosso grupo de qualquer questão. Qual que eu vou fazer? Qualquer uma. No nosso horário de aula, ou até fora um pouco, né? Pode ser que de repente uma ou outra a gente consegue tirar uma dúvida. Mas na maioria aqui, ó, eu quero que você vá lá no assunto 4 e escolha 5 questões que você acha que seja possível. E você vai fazer, eu quero você com foco nesse finalzinho de aula aí. Beleza? E que mais que eu quero que você faça? Você tem que assistir as próximas aulas, então assiste a próxima aula e comenta lá embaixo também. Comenta o seu nomezinho lá embaixo, dá o seu nome lá embaixo, que a nossa presença é essa, e dá seu nome, dá que você participou, dá um comentário, além de nome, você pode falar, pô, legal, gostei, pô, não gostei, pô, foi rápido, pô, foi devagar, pô, isso é muito fácil, é muito difícil. Comenta, o importante é que você comente, você dê seu nome, para ficar legal, pra gente saber que você está assistindo e está acompanhando nossas aulas aí. Beleza? Valeu, rapaziada. Obrigado aí. Até a próxima aula, se Deus quiser. Abraço.